necessariamente você tem que transferir a informação da luz, né, para um sistema atômico, né, uma memória, manipular essa informação e, então, né, voltar novamente a informação para a luz e aí fechar, né, a sua rede, né, de comunicação. Então, nesse sentido, né, os átomos, eles são ideais, né, para se construir essas memórias, para você armazenar a informação da luz, né, neles. Mas aí, então, como falei, surge esse problema de você tem que ter, né, uma interface, né, átomo-luz, né, ou seja, você tem que ter essa troca reversível de informação, né. E, então, esse é o tema central, né, do nosso estudo aqui, que é exatamente o desenvolvimento, né, de memórias ópticas, né, para a luz, né, para informação contidas no feixe de luz. Então, o que é que significa armazenar luz, né? Embora a ideia original seja simples, né, nem toda interação coerente, ressonante da luz com o sistema atômico corresponde a um armazenamento de luz, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo simples de você ter um fóton, né, com polarização, digamos, circular, né, que está interagindo com um átomo que possui essa estrutura de níveis. Então, né, nós sabemos que a interação ressonante, esse fóton pode ser absorvido pelo átomo, tá bem? Então, a gente poderia pensar que aqui você armazenou a luz, né, ou seja, né, a luz, o fóton, né, desapareceu e o átomo ficou no seu estado excitado. Mas isso não é verdade, porque você não tem agora, você não tem como obter a informação inicial do seu fóton, né, de uma forma controlada, né? Por exemplo, esse fóton aqui ele vai decair de forma espontânea, e aí a direção de propagação, né, vai ser arbitrária, e também a polarização. Observe que aqui ele pode ser emitido, né, com diferentes polarizações. Então, né, uma interação ressonante pura e simples não necessariamente corresponde a você armazenar, né, a informação da luz em átomos. Então, você precisa de algo mais, né, complexo, né, do que essa simples interação. Então, com isso, eu apresento aí o roteiro desse colóquio. Por ser um colóquio, né, eu vou tentar ser, né, assim, o mais básico, né, possível. Eu sei que tem pessoas, né, estudantes de outras áreas também. Então, eu queria definir alguns conceitos básicos aqui, né, o conceito de estados escuros, né, o armazenamento de luz e a sua conexão com mistura de ondas, né, falar um pouco do momento angular orbital da luz, né, e descrever o armazenamento de luz usando não linearidades de ordem superior, né, e aí mostrar uma aplicação, né, dessa não linearidade para você manipular, né, alguns graus de liberdade da luz, como o momento angular orbital. Depois eu vou descrever alguns outros tipos de memória, né? As memórias que eu vou discutir na parte 1, elas estão baseadas no fenômeno coerente, né, de transparência eletromagneticamente induzida, né? Mas existem outros tipos de memórias que também são eficientes e apresentam características específicas e que, na verdade, né, podem operar usando um sistema atômico mais simples, um sistema de 2 níveis, né, que são as memórias via oscilação coerente de população, né, e as memórias baseadas em ressonâncias induzidas por recuo. E, finalmente, na terceira parte, espero não me estender demais, né, eu vou discutir aqui também diferentes tipos de memórias que são baseadas, né, nos graus de liberdade externos dos átomos, certo? Em particular aqui, os níveis, né, vibracionais, né, de átomos confinados em redes ópticas, né? E fechando aí o colóquio, eu queria mencionar alguns resultados mais recentes que estão sendo, na verdade, investigado, né, nesse momento aqui no nosso laboratório.
Então, rapidamente, a maior parte dos mecanismos, né, ou dos esquemas de armazenamento de luz usa, né, essencialmente átomos de 3 níveis, né, em que você pode fazer esse átomo interagir, né, de uma forma ressonante com 2 campos, né, e a gente sabe, isso está aí no livro né, isso é assunto de livro-texto, então, isso aí vocês encontram no livro do Cohen-Tanuji, né, de física atômica. Quando você tem, né, átomos de 3 níveis interagindo com 2 campos de laser, certo? Quando as frequências desses campos satisfazem a condição de ressonância Raman, certo? Exatamente, quando a diferença de frequência ω1 menos ω2 foi exatamente igual à separação entre os 2 estados fundamentais, o que significa que esse detune delta, né, ele é nulo, você cria, né, nesse átomo uma superposição, né, você coloca o átomo numa superposição na qual ele não absorve luz, certo? Então, é isso que a gente chama de ressonância escura, né? É possível mostrar, aqui está uma descrição simples desse efeito, mas eu não vou entrar em detalhes, mas, em essência, quando você satisfaz a condição de ressonância Raman, o átomo é colocado nessa superposição, uma superposição, né, que envolve uma combinação, né, é um efeito puramente quântico, ou seja, você ter superposição de 2 estados, né, e o átomo, nessa superposição, ele não vê mais a luz, certo? Então, ele não absorve, ele para de emitir, de fluorescer, né? Então, se você estiver medindo a fluorescência emitida por esse estado excitado, né, quando você satisfaz essa condição de ressonância, a fluorescência vai a 0. E é isso que a gente chama de estado escuro, né? E, efetivamente, quando você coloca os lasers nessa condição de ressonância Raman, né, o átomo vai cair nesse estado escuro devido à emissão espontânea, certo? Então, eles, né, têm uma probabilidade, né, vai depender dessas intensidades aqui, mas o que vai definir o estado escuro é exatamente esses coeficientes, né, C1 e C2, e as respectivas intensidades que eu represento aqui pela frequência de Rabi associada a cada um dos campos, né? Então, esse vai ser o fenômeno, né, principal que eu vou utilizar na descrição dos vários experimentos aqui. É você criar no átomo uma superposição de estados, né, de estados fundamentais, e, portanto, né, sendo estados fundamentais, o tempo de vida dessa superposição, né, pode ser bastante longo, e é exatamente isso que você quer de uma memória. Você quer ter tempo, né, de gravar as informações do campo nessa superposição, e durante esse tempo, né, em que essa superposição sobrevive, você pode recuperar a informação inicialmente armazenada, certo? Então, eu queria rapidamente mostrar, espero que funcione, uma analogia mecânica desse fenômeno de produção do estado escuro, certo? Isso é um trabalho, na verdade, do Zeldovich e do Soilot, que propõe, né, uma série de analogias mecânicas para efeitos coerentes, e sendo, né, isso aqui um colóquio geral, eu gostaria de tentar mostrar essa analogia. Como gerar uma superposição, né, de 2 modos, certo? Então, deixa eu ver aqui. Como sempre, testamos isso ontem Bom, eu acho que eu vou passar por isso, senão não vai dar, não funcionou, então. Bom, não por alguma razão não funcionou. Deixa eu continuar. Mas, em essência, são são dois pêndulos, né, que são acoplados por dissipação, certo? E aí, se você põe esse sistema para oscilar,
ele vai oscilar numa combinação, né, dos dois modos de oscilação, de modo que essa pá sempre vai oscilar ao longo, né, da direção ortogonal ao seu plano. Ou seja, é o estado escuro, é o estado que não dissipa, né, energia mecânica. Seria o equivalente do estado escuro né, que a gente discutiu antes. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, então, o que qual o esquema principal? O que a gente chama de armazenar luz, né? A gente define o armazenamento de luz como sendo, né, você poder recuperar, né, a informação óptica, né, de um feixe que interagiu previamente com um sistema atômico, certo? Então, num desenho, né, simples, né, você pode considerar que você tem, digamos, um átomo, né? Esse átomo tem níveis internos, que eu estou colocando aqui 3 níveis, né? E eu vou também considerar nessa apresentação os graus de liberdade externos do átomo, que eu simbolizo por esse momento P, certo? Então, esse átomo tem níveis internos e externos né, simbolizados aí. E aí você faz esse átomo interagir com esses dois campos de luz, um campo de controle e um campo sinal, que é o campo que você quer armazenar, certo? Bom, então existem, né, esses dois campos interagem coerentemente com o átomo, certo? E depois de um certo tempo de interação, você pode desligar os dois campos, certo? E aí, essa interação coloca o seu átomo, na verdade, numa superposição, né? Ou seja, você modifica, né? Você modifica as populações e, ao mesmo tempo, você cria coerências, né, entre os estados fundamentais que, de alguma forma, contém a informação, né, da amplitude e das fases dos campos incidentes, certo? Mas é importante observar que nessa etapa aqui, né, onde você transferiu a informação da luz para os átomos, é aqui que você pode fazer, né, o processamento da informação. Então, aqui você pode manipular a informação armazenada, né? E após um tempo, né, definido aí pelo experimentador, se o sistema realmente é uma memória, você agora religa apenas um dos campos e aí você reobtém o campo inicial, o campo sinal, certo? Então, em essência, é isto que é uma memória, esse é o esquema básico do que é uma memória, né, para a luz, certo? É você transferir informação, transferir de forma reversível, né, informação da luz para o átomo e depois do átomo para a luz. Ok? Esse problema, ele foi investigado e, na verdade, observado, né, no início dos anos 2000, né? E um grupo importante aí é o grupo do Fleischhauer e do Lukin, né? Inclusive, esse trabalho ganhou agora, esse ano, né, um destaque, né? O Physical Review está celebrando, né, 50 anos, e eles, então, resolveram destacar trabalhos considerados seminais, né, nas várias áreas, e esse foi um desses trabalhos, certo? Então, é uma forma relativamente sofisticada, digamos assim, de descrever o processo de armazenamento de luz. Então, você tem o átomo de 3 níveis, você tem aqui os dois campos, o campo de controle mais intenso, o campo, né, sinal, que é o que você quer manipular e armazenar, e eles, então, mostram que esse sistema pode ser descrito pelo que eles chamam Dark State Polarity, que é uma combinação, é uma excitação coletiva que contém uma parte da informação da luz e outra parte dos átomos, certo? Informação dos átomos. Então, essencialmente, esse S aqui é essa coerência BC que é induzida pelos campos, né, pelos dois campos. E aí eles mostram que essa excitação coletiva, né, mista, ela propaga no meio, né,
na forma de um pulso que não se deforma, certo? E como você pode, manipulando a intensidade desse campo de controle, você pode, né, fazer com que a excitação se torne puramente óptica, certo? Então, você tem a informação do campo de luz, ou puramente atômica, ou seja, a informação contida nessa excitação fica completamente armazenada apenas nos átomos, certo? Então, controlando, né, esse feixe de controle, através do feixe de controle, você pode, né, controlar, transferir a informação da luz para os átomos e depois dos átomos para a luz, certo? Então, essa é uma descrição bastante geral e, na verdade, embora ela seja, né, bastante geral, nenhum dos resultados experimentais realizados até esse momento cumpre exatamente as exigências, né, impostas por essa descrição. Em particular, né, nós aqui em Recife, né, desenvolvemos uma descrição alternativa mais simples para o processo de armazenamento, né, que é suficiente para, né, para descrever alguns aspectos, né, do sistema, certo? Então, a nossa descrição é bem mais simples, ela consiste essencialmente em considerar, né, a analogia, né, entre esse processo de armazenamento, né, da estação coletiva e a mistura de ondas, ou seja, a gente simplesmente considera, né, um período de escrita onde você tem dois feixes, né, um dos quais você quer manipular. Então, esses dois feixes, você considera a interação deles com o sistema de 3 níveis, né? Essa interação, então, cria uma coerência, certo, entre os estados fundamentais, e aí você desliga os campos, certo? Então, você tem essa modulação aqui nos feixes de escrita, e deixa essa coerência evoluir livremente, certo? Então, ela vai evoluir, são estados fundamentais, então tem um tempo, né, essa coerência tem um tempo de vida relativamente longo, e após esse tempo de armazenamento, você religa um campo de leitura, e aí essa coerência, né, que sobreviveu, interagindo com esse campo de leitura, gera o campo difratado, que contém a informação semelhante a um dos campos incidentes, certo? Então, usando essa descrição simples, né, que você pode calcular usando, né, matriz de densidade, nós calculamos a forma do pulso, né, e demonstramos isso, né, no sistema simples de átomos frios de césio, certo? Então, está aqui, você escreve a grade, né, depois você desliga, então, durante esse tempo de armazenamento, a informação está contida exclusivamente nos átomos, e quando você religa, né, o feixe de leitura, você reobtém um pulso que tem as mesmas características de um dos feixes incidentes, certo? Então, você está recuperando, né, a informação óptica armazenada, certo? Evidentemente, se você espera muito tempo, essa informação vai decaindo, né, como mostra isso aqui, certo? Mas esse é um modelo que descreve relativamente bem o processo de armazenamento, certo? Então, dando mais detalhes, né, isso aqui é a nossa célula, onde a gente produz os átomos frios, né? Então, é um sistema bastante corriqueiro agora, né, em vários laboratórios, que é a armadilha magneto-óptica, e que produz amostras de átomos frios, né, contendo da ordem 10 a 6, 10 a 7 átomos, né, e temperaturas, né, da ordem de centenas de microkelvin, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa, para uma série desses experimentos, a gente precisa cancelar o campo magnético, e a gente, então, usa espectroscopia de micro-ondas, certo? Que permite anular o campo, né? Aqui está simplesmente uma demonstração. Quando você tem um campo, você tem essas várias transições Zeeman, né? E medindo, né, essa espectroscopia, fazendo essa espectroscopia de micro-ondas, você consegue
né, ajustar as bobinas de cancelamento de modo a que todos os picos colapsem num único pico, e aí você né, tem a certeza de que o campo magnético foi zerado. Né? E aqui é simplesmente uma imagem, a nuvem de átomos frios. Evidentemente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer conforme o Roman já autorizou, né? Sem problema. Então, Tá bom. Sim. Já pode... Você pode voltar um pouquinho, por favor? Diga lá, Sócio. Volta no slide que você explica como é que funciona o processo de escrita, mais um antes. Isso. Esse não, aqui? mais um. Aí. Não, aqui. Não, aqui, esse mesmo. Tá? Uhum. Você liga para escrever, eles não estão sincronizados os pulsos aí, né? Ou estão? Não, estão sincronizados, exatamente. Esses dois pulsos aqui, W e W', né, eles são oriundos de um mesmo laser, né? Na verdade, eles passam por uma sequência de modulados acústico-óticos que você precisa, né, para garantir que você está na condição de ressonância, você precisa varrer um deles com relação ao outro, mas eles estão sincronizados, sim. Tá. E aí, então, assim, é nessa curva de baixo aí que você tem, ele liga, os dois ficam ligados durante um tempo e desliga junto. Tempo, exatamente. O tempo de escrita, Então, durante esse tempo, sim. Aí você vai preparar a superposição entre os estados um A e um B. Isso. Tá. Então, assim, esse estado basicamente é um estado estacionário já, né? É o estado estacionário, Tá. Sim. Tá, porque aí, no caso, todos os átomos podem estar nesse estado... no final das contas, o estado da amostra inteira é um estado que é uma superposição de todos os átomos, um grande estado emaranhado, ou não? Ou é realmente só cada átomo no estado... Não tem estado emaranhado aqui, né? Simplesmente você cria uma coerência entre os estados fundamentais dos átomos. Tá, mas de cada átomo individualmente. Então, assim, o operador de densidade total é um produto tensorial de todos os átomos nesse estado de superposição. Sim, no estado de superposição. Agora, tem um detalhe importante aqui, né? Essa grade de coerência, ou seja, como é que você vai armazenar a informação, por exemplo, da direção de propagação? Essa grade de coerência, ela é modulada espacialmente. Tá. Porque esses dois feixes, embora eu não tenha destacado aqui, certo? Eles... Observe que eles têm polarizações ortogonais, né? Certo? Uhum. Né? Sim. Então, existe uma modulação espacial dessa grade que contém a informação da direção, vai dar da direção de propagação de W com relação a W'. Uhum. Tá bom, entendi. Ok? Professor Tabosa, só uma pergunta, aproveitando. Então, já que é um efeito de um único átomo, vocês fazem um experimento com MOT, né? Não é um único átomo, na verdade. Não, eu entendo, mas assim, efetivamente, o sistema, você está olhando coerências entre os estados fundamentais de um único átomo e, por exemplo, o arranjo dos átomos, porque vocês têm um MOT, né? Um sistema desordenado a princípio. Sim. Então, por exemplo, você fazer todo esse experimento que vocês fizeram numa rede ótica organizadinha não faz muita diferença, então, a princípio, né? Eu vou mostrar experimentos envolvendo rede ótica em uma dimensão. Mas aqui, em essência, o que a gente tem ou seja, você cria ao longo da amostra, né, uma grade de coerência. Porque em cada posição, né, da amostra, você tem uma coerência diferente. Existe uma fase... por causa da fase do laser. Hein? Tá, entendi. Por causa da fase, por causa de como por causa da fase do laser, exatamente. Tá. A coerência, né, ela é modulada espacialmente ao longo da amostra. Então, no fundo, ela funciona como uma espécie de grade de difração. Que difrata esse peixe aqui na direção de Bragg, certo? Na condição de Bragg. Obrigado. Ok? Ok, obrigado. Ok. Então, estava por aqui, né? Então, só para mostrar como a gente pode, por exemplo, manipular essa informação, né? Aqui é o mesmo esquema de antes, só que agora,
durante esse período de armazenamento, você aplica um campo magnético, certo? Um campo magnético transversal. Então, veja, aqui é uma sequência de vários pulsos. Eu estou simplesmente aumentando o tempo de armazenamento, certo? O tempo em que os feixes ficam desligados, o tempo entre a escrita e a leitura. Então, evidentemente, à medida que o tempo de armazenamento vai aumentando, o sinal vai decaindo, porque essa coerência induzida vai decaindo, certo? Então, essa é a situação que você observa na ausência de campo magnético. Quando você aplica um campo magnético, o que é que esse campo magnético transversal vai fazer? Ele introduz uma precessão, né? Uma transferência de população entre os subníveis ímãs, né? Que é o equivalente de uma precessão de Larmor, certo? Então, é interessante porque essa coerência, ela precessiona, ou seja, ela vai estar com a fase correta, né? Para gerar o feixe difratado apenas em alguns instantes, certo? Então, essa é uma forma né, você está manipulando, de alguma forma, essa informação armazenada, né? Certo? Ou seja, observe que é uma evolução coerente, né? O campo magnético, ele não destrói a informação. O campo magnético constante. Um gradiente, sim, mas no campo magnético constante, não. Ele faz o sistema evoluir coerentemente, né? E a informação fica disponível apenas em alguns, né, instantes, certo? O que foi interessante nesse sistema é que a gente observa que a aplicação de um campo magnético, de alguma forma, faz o sistema, né, sobreviver, faz a informação óptica armazenada sobreviver por mais tempo, né? Observe que o tempo de decaimento aqui, né, é bem maior do que na figura com campo nulo, certo? E isso tem uma explicação simples, na verdade, a gente fez, em colaboração aí com o Lezama, né, a gente fez um cálculo teórico, né, para uma transição, né, de momento angular 1 para 0, né, que reproduz bem essa observação, mas, no fundo, a explicação é bem simples, né? Por exemplo, você tem... Essa coerência, na verdade, ela decai devido à inomogeneidade do campo, né? Então, se você puser um conjunto de dipolos, né? Suponha que você criou, né, orientou 100 dipolos ao longo da direção X e deixa esses dipolos evoluírem na presença de uma inhomogeneidade. Se você tem um campo, né, ortogonal ao dipolo e ele é inhomogêneo, certo? Vamos dizer, cada dipolo vai evoluir de uma forma diferente, né, e o dipolo resultante vai decair com o tempo, certo? Então, se você aplicar um campo, mesmo um campo constante, ao longo da direção da inhomogeneidade, você não muda muito essa situação. Mas se você aplicar um campo DC ortogonal à inhomogeneidade, certo? Essa precessão agora vai se dar em torno do campo resultante, né? E o efeito é você reduzir, né, o tempo de decaimento, certo? Então, essa é a explicação simples e mais intuitiva, né, para o efeito que eu mostrei. Bom. Tá bom, tá. Sim. Desculpa. Tem uma... É semelhante ao spin echo de spin? O armazenamento? Esse efeito do campo magnético que oscila. Não exatamente. Não. Na verdade, logo quando essas ideias surgiram, né, do armazenamento de luz via indução de coerência, se pensou que era equivalente ao eco de spin, mas não é. Porque, por exemplo, para você ter o eco de spin, né, aqui você pode escolher o tempo de leitura a seu critério, à vontade, certo? Enquanto que no eco, você tem que aplicar 2 pulsos e o eco vai acontecer exatamente, né, no intervalo de tempo exatamente igual ao intervalo entre os 2 pulsos que você aplicou. Aqui você pode obter a informação on demand, né? Ok, obrigado. Bom, então, rapidamente, momento angular orbital da luz, né?
esse é um tema, conforme o Roman já mencionou, né? Licença, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Voltando lá no slide anterior, será que tem algum limite de alguma variável para o qual, assim, um limite teórico, nem que seja teórico, para o qual esse decaimento nunca aconteceria? Ele ficaria só girando, sabe? A gente ficaria com a coerência caindo e subindo para sempre? Veja, o que essa imagem aqui está sugerindo é que se esse campo, né, desse ortogonal for extremamente, né, elevado, você pode aumentar, mas evidentemente isso aí impõe alguns limites, né, porque, né, não pode, né, ter um campo qualquer e preservar exatamente as mesmas propriedades do sistema, né, atômico, certo? Eu acho que se aumentar o campo muito, vai começar a criar correlação entre os átomos, né? E você não quer isso. Por exemplo, exatamente. E aí você sai também, né? O efeito Zima passa, né? Você pode, você não vai ter apenas essa precessão, mas você vai, né, deslocar também os subníveis Zima, você vai tirar, né? Você vai destruir a coerência de alguma forma. É verdade. Né? Entendi. Tá bom, obrigada. Bom, então, momento angular, rapidamente, essa é uma área que a gente tem, né, trabalhado já há alguns anos, né? Então, só para rapidamente descrever, um feixe de luz, certo? Ele pode transportar momento angular, que a gente chama de spin, que é associado à polarização, né? Então, a luz de polarização circular transporta momento angular. Mas, né, você pode ter um feixe de luz que tem uma frente de onda, ou seja, com uma dependência, com a frente de onda, com uma dependência espacial apropriada, certo? Em particular, um modo, né, de Lager-Gauss, isso foi o trabalho seminal do Liz Allen, né, em 92, que também ganhou destaque lá nos 50 anos da Physical Review. Se você tiver um feixe de luz que tem uma fase azimutal, né, as frentes de ondas desse tipo de feixe, elas são espirais, certo? E aí o vetor de point, que é ortogonal à frente de onda, né, ele vai espiralar também, né? E uma componente do vetor de point vai ser, na verdade, na direção transversal à propagação da luz. E essa componente, então, uma partícula que absorver, né, ou seja, a luz desse modo, ela vai ganhar uma componente de momento na direção transversal, portanto, ela, né, tem momento angular na direção de propagação. Certo? Na verdade, podemos fazer um cálculo simples, né, pegar um modo desse aqui, usar a definição que está lá no Jackson, né, de momento angular orbital, né, que é simplesmente R vetor P, onde P é a densidade de momento, que é E vezes B, e isso você pode mostrar que existe uma parte que independe da origem do sistema de coordenadas, que é a parte de spin, né, e outra parte que depende, e essa é a parte de momento angular orbital. Então, mesmo que o feixe tenha uma polarização linear, né, ele pode transportar momento angular orbital. Né? E esse momento angular orbital é caracterizado por esse índice L aqui, que dá a dependência, que vai determinar a dependência enfim. Certo? E esse feixe, então, ele tem essa característica, ou seja, ele é o tipo uma rosquinha, certo? Então, a intensidade, ele é um feixe anular, né? E a intensidade é zero no centro do feixe. Tá? Então, e como ela tem essa dependência azimutal, uma das formas de você identificar que ele tem momento angular, que ele tem que a gente chama de carga topológica, é fazer a interferência dele com uma onda plana. Né? Então, você obtém esse padrão de interferência, né, que é uma espiral. Então, o número de espirais dá exatamente o valor do L, né, da carga topológica. Aqui, só por completeza, porque eu vou usar isso ao longo do seminário, né? Uma forma de você medir o momento angular, ou a carga topológica do feixe, é uma forma extremamente simples, né? Que foi, né, publicada por esse grupo indiano aí, né? E que, por ironia, ou seja, nós descobrimos isso aqui no laboratório, né? Quando
fizemos as medidas e estávamos preparando para escrever o artigo, descobrimos que isso já tinha sido feito. Porque é um esquema extremamente simples, ou seja, você tem aquele feixe, né, com momento angular, você põe uma lente inclinada na frente do feixe e olha a imagem na câmera. Tá? A imagem que vai aparecer é uma imagem desse tipo. E o número de franjas escuras é exatamente o valor de L, certo? Da carga topológica. E a inclinação dá o sinal de L. Então, é um método extremamente simples de se medir momento angular orbital. Bom, então eu queria mencionar, né, os nossos primeiros resultados nessa, né, envolvendo armazenamento de luz no momento angular orbital, né, foi exatamente demonstrar que é possível, né, armazenar esse grau de liberdade, né, da luz nos átomos usando esse tipo de memória via coerência Zeeman, né? Então, tinha trabalhos anteriores que demonstravam essa estabilidade do vórtice, mas que não, né, não mediam diretamente, né, a carga topológica, né, do sinal recuperado. E o nosso trabalho foi né, nessa direção, que eu vou rapidamente descrever, e depois o grupo lá do Julian O'Hara, na França, né, fez esse mesmo experimento no limite de fótons individuais, né? Então, o esquema é exatamente aquele mesmo que eu mostrei, só que agora um dos feixes, o W', está nesse modo aqui, certo? No modo que tem momento angular orbital. Então, e o feixe que a gente armazena, né, e depois lê, difrata, você obtém exatamente o modo que tem, né, a mesma característica, e isso aqui é exatamente a interferência desse modo com uma onda plana. E vocês vejam, então, que, né, a informação do momento angular foi, né, armazenada e recuperada como esperado, certo? E ainda usando um campo magnético transversal, como antes, certo? Você consegue também manipular essa informação, certo? Então, vejam que é exatamente aquela precessão de Larmor que eu mostrei antes, né? Você pode escolher o tempo em que a informação está disponível, certo? Então, por exemplo, se você mede, né, liga o feixe de leitura nesse tempo aqui, você obtém a informação, né? Mas no tempo posterior, né, a informação está lá, mas não está disponível na direção que você está procurando, certo? Mas se você aguarda mais um tempo, ela volta a aparecer, certo? Então, né, isso é uma espécie de... Né, você pode, né, manipular, né, no tempo essa informação. Eu queria rapidamente mencionar o seguinte, agora vou usar, né, efeitos não lineares de ordem superior para também demonstrar como se pode manipular, né, o valor do momento angular orbital armazenado. E aí eu só queria lembrar esses processos aqui, ou seja, existem configurações, né, de mistura de ondas em que você, né, por uma geometria apropriada, né, de incidência dos feixes e detecção numa direção, né, previamente escolhida, você pode selecionar o tipo de ou melhor, a ordem da não linearidade que você está imprimindo, né, está observando, certo? Então, é um experimento bastante, é uma configuração assim, bastante interessante e simples, e que permite você, né, resolver espacialmente, né, as diferentes ordens da não linearidade, certo? Então, basta escolher, né, dado essa configuração inicial dos feixes de escrita, né, os feixes vermelhos, se você escolher apropriadamente o ângulo beta, né, que define a incidência desse feixe contra-propagante, e a detecção, onde você vai olhar o sinal, observar o sinal, você pode, né, no caso de beta ser igual a θ sub 2, esse sinal é devido exclusivamente ao Q3, certo? A suscetibilidade de terceira ordem, que tem a ver com a mistura de 4 ondas. Mas se o beta for igual a θ, certo? Ou seja, esse ângulo aqui é o dobro desse, né, desse outro, esse sinal que você vai detectar no mesmo ângulo beta, ele é devido apenas ao Q5, certo? E isso continua, você pode, né, aplicar essa técnica para
né, para, em princípio, monitorar as várias ordens da sustentabilidade não linear. E nós usamos essa técnica, certo, para manipular o momento angular orbital da luz, né? Então, a configuração é exatamente semelhante à que eu acabei de mostrar, ou seja, você tem dois feixes, os feixes vão induzir aquela grade de coerência, e aí, simplesmente escolhendo a direção do feixe de leitura e a direção, né, do feixe difratado, né, onde você vai colocar o detetor, você pode, então, estar olhando, né, o sinal que foi armazenado devido à interação não linear de uma determinada ordem, certo? Então, só para demonstrar que isso realmente tem a ver com essas ordens, a gente fez medidas preliminares, né, da intensidade do sinal gerado, né, isso aqui no regime CW, em função da potência, né, dos feixes incidentes, e você vê que, no caso do Q3, certo? A dependência é linear, né? No caso do Q5, ela é quadrática, e no caso do Q7, ela é cúbica, certo? Como previsto, né, para cada ordem de não linearidade. E o resultado interessante é esse aqui. Aqui é exatamente a mesma figurinha, né, só que de uma forma simplificada, mas é isso. Você agora vem com os dois feixes de escrita, né, um deles contendo momento angular e o outro sendo uma onda plana, certo? E você escolhe a direção de incidência da leitura e a direção em que você vai detectar o sinal difratado, de modo que você vai, né, selecionar uma determinada ordem da interação não linear, certo? E esses dois feixes aqui, se eles são intensos, em princípio, eles vão induzir, né, não linearidade de todas as ordens, né, quer dizer, né, de ordem mais altas, né, do que a terceira ordem. Então, o resultado interessante é esse aqui, ou seja, isso aqui são os valores das cargas topológicas, né, do feixe incidente, certo? E aqui vocês vejam que se eu escolher detectar o sinal que foi armazenado devido a uma interação tipo Q3, certo? O que eu obtenho, né, aqui na escrita é exatamente a mesma carga topológica. Claro, com o sinal trocado, porque, né, isso tem a ver com a conservação do momento angular orbital. Mas a carga, o módulo da carga topológica, ou seja, o momento angular, o valor, o módulo do momento angular é exatamente o mesmo. Se você incidir L igual a 1, você recupera, né, você armazena e recupera o L com o mesmo módulo. Se o L é 2, né, você obtém menos 2, se o L é 3, menos 3. Se você apenas muda a geometria, né, de modo que agora, né, você vai detectar um sinal que foi gerado, né, devido à não linearidade de quinta ordem, certo? Que 5, certo? Que depende do quadrado dessa intensidade, você vê que a carga topológica dobra, certo? Então, se você incide 1, tira menos 2, se incide 2, tira menos 4, se incide 3, tira menos 6, né? E ainda, se você escolher, né, a configuração de casamento de fase, né, ou seja, essa direção de incidência dos feixes, de modo a ter o sinal Q7, a gente vê que para uma carga 1, né, você gera uma carga 3, certo? Menos 3. Então, veja, isso é, né, claramente uma forma de você manipular o momento angular orbital da luz, certo? Você não somente armazena, né, mas dependendo, né, da direção que você escolha, né, para monitorar, para recuperar a informação armazenada, você pode, né, multiplicar, tirar a carga, que é um múltiplo da carga incidente, certo? Na verdade, nós fizemos medidas mais sistemáticas em que, se você puser momento angular nos dois feixes de escrita, certo? Você mostra que se você recuperar com, né, armazenar, né, numa memória tipo Q3, o que você retira é a diferença dos dois momentos angulares, certo? Se for o Q5, é o dobro dessa diferença, se for o Q3, o Q7 é o triplo dessa diferença, né? Então, realmente, você tem como, né, fazer computação, né, de momento angular orbital usando esse esquema simples, né, de não linearidade de ordem superior. Ok?
Eu estou completamente atrasado, hein? Mas vamos lá. Bom, então, rapidamente, deixa eu passar para a parte 2. Tem que descontar o tempo aí das perguntas também, hein, Romão? Ainda 2/3 você tem? Hein? Tá bom. Eu vou ter que realmente caminhar mais rápido, né? E não vou mostrar filmezinho nenhum. O armazenamento de luz, eu acho que eu posso pular essa parte, sabe? Ou então, rapidamente. Eu vou descrever agora um outro tipo de memória que não usa diretamente a coerência Zeeman, né, entre estados fundamentais, mas que consegue também armazenar a luz, certo? Pelo menos algumas propriedades da luz, certo? Como a direção de propagação, por exemplo. Essas memórias são baseadas nessa ressonância de oscilação de população, né? Que, na verdade, são... essas ressonâncias elas foram bastante estudadas na década de 80, né, pela Wilson Gordon, né, e pelo Berman, né? E elas têm a ver com o seguinte: se você tem um sistema de 2 níveis, certo? E você faz esse sistema interagir com 2 campos, né? E que tem uma sintonia delta, esses 2 campos, então, vão apresentar um batimento, né, na frequência delta, e essas populações vão, né, então, sentir esse batimento da luz, né? A intensidade vai estar modulada né, com a frequência delta. E isso faz com que a absorção saturada fique modulada também, certo? E essa modulação, né, ela corresponde a uma variação, ou seja, a saturação corresponde a uma variação da intensidade do feixe Klover. É um tipo de experimento de absorção saturada, né, com feixes modulados espacialmente, certo? Desculpa, modulados com uma dessintonia. Né? Então, essa saturação ela é máxima quando a dessintonia é 0, certo? E o que eles mostram é que a população, a largura da ressonância que você obtém em fixando a frequência e a intensidade do feixe, né, de acoplamento, o feixe de bombeio, que é esse ômega C, e variando, né, a frequência do feixe delta, você obtém uma ressonância que tem a largura do estado excitado. Isso parece trivial, óbvio, mas não é. Na verdade, se você tem um sistema de 2 níveis, né, o tempo de vida, né, que tem do estado excitado, que eu estou dizendo que é gama zero, ele nem sempre determina a largura da ressonância, certo? Porque você pode ter outros processos colisionais que fazem com que a largura da coerência óptica induzida entre os estados G e E seja muito maior, ou seja, o gama, né, o decaimento da coerência óptica seja muito maior do que o gama zero, certo? E então, quando você tem faz essa espectroscopia, né, com a modulação aqui no delta, você obtém ressonâncias, você pode obter ressonâncias que têm a largura da população, certo? O gama zero. Bom, isso é bem conhecido, mas tipicamente, né, se você está com um sistema de 2 níveis, esse gama, né, da ordem de nanosegundos, certo? Ou dezenas de nanosegundos. Isso não é interessante fazer uma memória, né? Para fazer uma memória, porque ela vive, né? A memória tem um tempo muito curto, né? O que é interessante notar é que se você tiver um sistema de 2 níveis aberto, em que agora os estados, tanto fundamental quanto excitado, eles podem decair para um reservatório, certo? Então, esse mesmo tipo de experimento, né, você mediu esse espectro na presença, né, de um feixe forte, ele revela ressonâncias que têm largura determinada pelo decaimento do estado fundamental, certo? E como esse decaimento, né, pode ser bem menor do que o gama de população, certo? Do estado associado ao estado excitado, né? Você pode pensar em usar esse sistema para fazer uma memória, certo? Né?
Então, é essa a ideia da ressonância CPO. Você tem ressonâncias, certo? Ou seja, o sistema, se o sistema é aberto, né, uma parte da dinâmica do sistema é governada por uma relaxação pequena, né, do estado fundamental. Então, se você modifica essas populações de forma, né, apropriada, de modo que essa modificação contém a informação de um dos feixes, esse decaimento acontece com um gama, né, com um tempo de vida longo, ou seja, um gama pequeno, e você pode, durante esse tempo, recuperar a informação. Certo? Eu tinha uma demonstração, mas não vou fazer. Então, nós fizemos esse experimento primeiro no vapor, certo? Isso foi uma colaboração com o grupo francês, que na verdade, são pioneiros nessa área, mas são ressonâncias de população. Aqui não envolve coerência, certo? Embora a figura aqui sugira isso, né? Na verdade, as ressonâncias de CPO, elas são as ressonâncias associadas a cada braço individualmente, certo? As ressonâncias laterais, que aparecem aqui nessa figura, são ressonâncias tipo as ressonâncias EIT, que a gente discutiu antes, certo? As ressonâncias associadas a coerências entre os estados fundamentais. Mas a ressonância central, ela depende, né? Ela é associada a esse sistema de 2 níveis, certo? Aqui, na verdade, são 2 sistemas de 2 níveis independentes. E que você, através de uma descrição puramente de população, ou seja, usando equações de taxa, você consegue, então, né, calcular, prever esse espectro, e ele tem uma largura que vai ser determinada por esse gama associado ao estado fundamental. Né? Então, nós fizemos esse experimento, né, de propósito, introduzindo um gradiente de campo magnético, né, para alargar as ressonâncias associadas às coerências ímã, e é exatamente o que a gente observa aqui, né, que é em plena, né, acordo com essa previsão teórica aqui do modelo de equações de taxa, certo? Então, enquanto as ressonâncias laterais de EIT, elas alargam com o gradiente, né, esse gradiente foi colocado de propósito, ou seja, foi uma bobina, né, com um passo variável, né? Então, você tem um gradiente de campo magnético ao longo da célula, mas vocês viram que, ao aumentar aqui o gradiente, a ressonância central não muda de largura, certo? Então, isso é uma característica importante dessa ressonância, que ela é insensível a campo magnético, né? E nós fizemos também, ou seja, demonstramos que esse sistema pode ser usado para armazenar luz, né? Usando aquela mesma sequência temporal. Se aplica os pulsos, né, durante um certo tempo, que é o tempo de escrita, né? Depois você desliga, né, por esse intervalo de tempo aqui, que é o tempo de armazenamento, e depois você volta a ligar apenas o feixe forte, o feixe de acoplamento. E aí você gera o outro pulso, certo? E aqui você mostra exatamente o decaimento desse sinal recuperado quando você tem a memória usando a ressonância de CPO. Então, você vê que o decaimento é bem mais lento do que a memória de EIT. Certo? A memória de EIT, ela decai muito mais rápido na presença do gradiente de campo magnético. E nessa experiência, você tem condições de monitorar, né, de examinar esses 2 tipos de memória. Né? Se você para o laser aqui na ressonância central, você só tem a contribuição da ressonância CPO. Mas se você vai para a ressonância lateral, você tem apenas a contribuição do EIT, e foi isso aqui que nós medimos. Certo? Tá bom? Nós fizemos isso também em átomos frios, mas eu não vou dar mais detalhes, apenas para mostrar que também, né, nós conseguimos usar esse tipo de ressonância para armazenar informação de fase também. Né? Pode parecer não óbvio, porque você não tem agora, né, as coerências ímã para depender da fase, mas, no fundo, a interferência dos 2 feixes vão criar uma modulação espacial das populações que contém a informação da fase, e é essa informação que pode ser armazenada no sistema usando a ressonância CPO. Bom, tomar um fôlego aqui para continuar. O que eu vou falar agora, né, tudo que eu falei até então tinha a ver com os graus de liberdade internos, ou seja, os níveis, né, de energia associado, né, ao nível de energia do elétron lá no átomo de Césio, né? Então, são os níveis internos do átomo, certo? Mas um átomo, né, como um todo, ele pode se mover, né? Ele é uma partícula, né, a qual podemos atribuir, né, um certo momento e uma certa energia cinética, né?
E a luz, né, por transportar momento linear e momento angular, ela pode modificar esses graus de liberdade externos, certo? Então, existem as ressonâncias associadas aos graus de liberdade externos do átomo, né, aos seus estados de momento. E essas ressonâncias, elas foram, né, estudadas no início da década de 90, né, por vários grupos, em particular o grupo francês lá do Grambert, na École Normale. E essas ressonâncias são o seguinte, elas realmente têm a ver com ressonâncias envolvendo energia cinética. Então, a energia cinética, né, é o quê? É P2 sobre 2M, certo? Então, isso aqui é o gráfico da energia em função do momento, é uma parábola, né? É uma parábola. E se a gente considerar a distribuição de velocidades, né, quanto menor for o momento, mais, ou seja, menor a velocidade, você tem populações maiores, né? Certo? Você tem uma certa distribuição de Maxwell-Boltzmann, certo? E a configuração é essa, você incide nessa amostra de átomos frios, você só pode observar isso com átomos frios, né? Dois feixes nessa configuração, certo? Formam um certo ângulo θ entre eles, né? Um feixe forte e um feixe fraco, né? Um feixe sonda, probe. E aí você pode ter processos desse tipo, são transições Raman, mas agora envolvendo, né, níveis externos, envolvendo diferentes estágios de momento. Então, o átomo pode absorver um fóton do feixe forte e emitir um fóton na direção do feixe sonda, certo? E aí você variou o seu momento do átomo, né? Variou a velocidade do átomo. E observe como essa população aqui é maior do que essa, né? Essa transição desse tipo pode amplificar o feixe P. Você está gerando fóton na direção do feixe P. Enquanto que para uma frequência do feixe P maior do que no feixe forte, você tem uma absorção do feixe P, certo? Então, você pode, nessa experiência aqui, se você varia a sintonia, né, a frequência do feixe P em relação ao feixe forte, você pode ter ganho e absorção, certo? E aqui é uma descrição simples desse efeito, uma descrição, né, semiclássica, que é o seguinte: se esses dois feixes, né, eles interferem e como eles formam um certo ângulo, eles vão criar, né, uma modulação de intensidade, né, uma modulação espacial de intensidade, a interferência, o perfil de interferência dos dois feixes, né? Então, os planos de fase constante são planos que estão exatamente na bissetriz desse ângulo aqui, né? Então, as intensidades, você vai ter franjas, né, de máximos e mínimos, certo? E como esses feixes estão sintonizados abaixo da ressonância, né, existe a chamada força de dipolo, que tende a acumular os átomos nas regiões de máximo de intensidade. Então, na verdade, esses dois feixes, eles tendem a criar uma grade de densidade, né? Então, os átomos tendem a se acumular nesses planos, e aí, né, o processo é tal que um desses feixes vai difratar nessa grade de densidade atômica e vai produzir, né, um feixe difratado que, superpondo com o feixe prova incidente, né, essa difração de Bragg aqui, você pode ter uma interferência construtiva ou destrutiva, o que corresponde a ter ganho ou absorção, certo? Então, essa é a explicação, e esse é o experimento que nós realizamos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do bombeamento óptico, mas esse sistema, né, esse tipo de ressonância, elas acontecem num sistema de 2 níveis simples, certo? 2 níveis puros, né? Não precisa de coerência entre os estados fundamentais, né? Na verdade, o estado excitado pode ser eliminado adiabaticamente. E aqui é exatamente o espectro, né, de transmissão do feixe probe em função da frequência. Então, você tem regiões de ganho e regiões de absorção, tá? E nós usamos essa ressonância para demonstrar uma memória, né, para também armazenar luz, né, usando esse tipo de ressonância de recuo. E essa é uma memória que é diferente da memória EIT, porque ela, em princípio, ela é uma memória não volátil, ou seja, o fato de você ler, você não destrói a memória, certo? E isso tem uma explicação intuitiva, mas aqui está a demonstração, né? Primeiro, né, se você, por exemplo, aumentar a intensidade da leitura, né, se você tivesse feito essa experiência usando a memória EIT, a largura desse pulso lido, ela decai, ela reduz com a intensidade.
Aqui você tem exatamente, né, embora a amplitude do sinal decaia, mas a largura essencialmente é a mesma, né? E a gente consegue ver isso de forma ainda mais marcante, simplesmente modulando a intensidade do feixe de leitura, certo? Então, você leu aqui a memória durante esse intervalo, desligou a leitura, certo? E volta a ler e a memória está lá. Apenas ela tem um decaimento natural que é devido ao borramento daquela grade devido ao movimento atômico, né? Mas você vê que você pode ler a memória em diferentes tempos, certo? E isso, do ponto de vista mais envolvendo diretamente os graus de momento, né, isso tem a ver o fato de que, para esse tipo de memória, certo? Você pode olhar também como coerências induzidas, não coerências ímã, né, mas coerências induzidas entre diferentes estados de momento, certo? E como você tem uma família, né, praticamente infinita, porque você pode induzir coerências entre, né, todos esses estados de momento aqui, né? O estado P mais NH cortado K, né, o K do forte menos o KP, isso vai dar exatamente a transferência de momento, né, para uma transição Raman envolvendo o feixe de acoplamento e o feixe sonda, né? Você vai desse estado para esse outro estado de momento. E você tem, né, na verdade, infinitas famílias desse tipo. E aí, né, você lê, mas você sempre vai ter, né, uma família em que a informação ficou preservada. Então, essa é a explicação simples para esse tipo de memória, para esse tipo de memória ser não volátil. Enquanto que na memória que envolve, né, ressonâncias EIT, no momento que você lê, você destrói a informação. Tá? Você não tem várias famílias para acumular informação ótima. Estou chegando lá, hein? Então, eu queria rapidamente, então, agora descrever essa terceira parte, que tem a ver com a localização, ou seja, vou também descrever um outro tipo de memória, né, que vai estar baseada nos graus de liberdade externos, né, mas agora, ao invés de ser estados contínuos, né, de momento, né, lá o átomo estava livre, né, então você poderia ter, né, os momentos nas várias direções, certo? O átomo não está confinado. Mas, se você confina o átomo, certo, você pode ser levado a situações desse tipo, né? A ideia é fazer um esfriamento, ou seja, você tem que, primeiro, criar uma onda estacionária, né? E aí, como eu mencionei, essas ondas estacionárias, os átomos tendem a se localizar, né, nas regiões de máximo da onda, certo? Pela força de dipolo, né? E aí existem mecanismos de esfriamento Sísifos, né, induzidos por campo magnético, que você consegue, né, reduzir ainda mais a temperatura dos átomos lá do MOT, por esse mecanismo aqui, certo? Você faz com que o átomo, né, pareça estar sempre subindo ladeira e perdendo energia cinética. E quando os átomos estão suficientemente frios, eles ficam completamente confinados nessa região, né? E se eles estão suficientemente frios, né, os níveis de energia que eles podem ter são níveis de energias quantizados, certo? É um oscilador harmônico quântico que a gente sabe tem níveis quantizados, certo? Então, se você faz, né, cria esse sistema e faz a espectroscopia deles, a gente observa, então, essas ressonâncias. Você pode ter diferentes transições, né, envolvendo transições Raman e também mistura de quatro ondas, né, envolvendo esses níveis quantizados. Tá? Então, isso aqui é um espectro de absorção agora para os átomos confinados na rede óptica. Certo? E aí você vê que se você, né, quando a frequência do feixe probe satisfaz a condição de ressonância Raman, né, com essa separação entre os estados vibracionais, você pode ter amplificação do feixe probe ou absorção do feixe probe para uma frequência maior, que é esse caso aqui, certo? E também você pode ter o processo de mistura de quatro ondas, certo? Em que você gera, né, o feixe conjugado, né, associado ao processo de mistura de quatro ondas. Bom, o que nós fizemos, né, esse tipo de observação, é importante que se diga, isso não é novo, certo? Isso foi observado, né, ainda na década de 90, esse tipo de espectro
de ressonâncias ramas envolvendo os estados vibracionais quantizados, certo? Mas o que nós mostramos é que você pode usar esses estados para construir uma memória, né? Uma memória para a luz, né? E aqui está a demonstração, ou seja, usando aquela mesma sequência temporal, né, a gente mostra que você pode, né, armazenar, ou seja, armazenar a informação tanto do feixe probe quanto desse feixe conjugado. Ou seja, você pode, né, após o período de escrita, você tem um período de armazenamento, depois do qual você liga novamente os feixes de bombeio, né, apenas os feixes de bombeio, e você recupera, né, tanto o feixe P quanto o feixe de Four Wave Mix. Certo? Então, essa é uma memória baseada nos graus de liberdade externos. Isso aqui eu acho que eu vou pular. Só por completeza, né, nós, usando também esses níveis, certo? Nós observamos ressonâncias subharmônicas, ramas subharmônicas, né? Que, né, estão descritas aqui, ou seja, são ressonâncias em que você tem a ressonância rama, né, após duas etapas, certo? Então, essas ressonâncias, elas acontecem na metade da frequência, na metade da separação, né, da frequência entre níveis vibracionais consecutivos, certo? E nós fizemos isso exatamente usando essa propriedade, aquela configuração, né, que permite selecionar uma determinada ordem de não linearidade, certo? Então, por exemplo, no caso do Q3, que é a ressonância que eu mostrei na transparência anterior, foi esses dois primeiros espectros aqui. Então, a ressonância da mistura de quatro ondas, elas coincidem com a ressonância rama, certo? E a separação entre os níveis vibracionais consecutivos. Mas se você for para uma configuração em que o teu sinal não linear é devido a uma não linearidade tipo Q5, observe que a ressonância do sinal gerado, ela vai cair na metade, né, da ressonância rama original, certo? Envolvendo os estados vibracionais consecutivos. E se você for para o Q7, ela cai exatamente um terço, certo? Então, apenas uma evidência de que esse tipo de sistema, né, se permite você observar, né, de forma bastante clara esse tipo de ressonância rama subharmônica, que já havia sido observado antes, né, mas não de forma tão clara e usando e também não usando, né, os estados vibracionais externos, né, de átomos. Aqui eu acho que eu vou pular. E, por último, deixa eu só passar rapidamente 5 minutos aqui nessa parte. Aqui, na verdade, é uma combinação, certo? É um sinal, um efeito que a gente, de certa forma, descobriu quase que, né, por acaso, né, no processo de ajustar as polarizações dos feixes, nós descobrimos que existia uma configuração em que você pode obter, né, ganhos gigantes, certo? Então, novamente, tem a ver com aquela configuração básica. Agora, você tem dois feixes de bombeio, mas, diferentemente do caso anterior, você não tem uma onda estacionária. Esses feixes têm polarizações ortogonais, certo? Lineares e ortogonais. E o que a gente observa nessa configuração, né, é que se você incidir um feixe probe aqui, semente, certo? Semente, você, na verdade, tem a possibilidade de ter vários processos de mistura de quatro ondas, né, tanto para frente quanto para trás, né, a conjugação de fase usual. E esses sinais que são gerados, né, pelo processo inicial, eles funcionam como semente, né, e passam a funcionar como, né, um novo feixe probe que vai produzir sinais nessas 4 direções acopladas, certo? E é isso que acontece, ou seja, os dois feixes de bombeio, na presença de uma pequena semente nessa direção, gera esses 4 modos simultaneamente, né? E o que é interessante dessa configuração é que esse ganho que é gerado aqui, esse feixe probe, consegue ser amplificado por fatores de 1000, né? Na verdade, né, 2 a 6.000 fatores de amplificação nós medimos nessa configuração.
E esses sinais envolvem, naturalmente, os dois tipos de ressonância. Envolve as ressonâncias tipo Zima, mas envolve principalmente as ressonâncias de recuo, porque observe que a largura dessas ressonâncias, elas são da ordem de dezenas de kHz, né, que são tipicamente as larguras da ressonância de recuo. E aqui mostra a evolução do sinal, ou seja, no momento que você ligou, em T igual a 0 aqui, você ligou os dois campos de bombeio e o feixe Clover. Então, né, o sistema tem um certo tempo de evolução até atingir, né, essa intensidade máxima. Isso aqui nos 4 modos. Nós, de certa forma, monitoramos esse nascimento, né, desse ganho, certo? Então, isso aqui são diferentes espectros tirados em diferentes pontos dessa curva, certo? Então, no início, você tem o espectro, né, no região intermediária, o espectro vai começando a mudar, e quando você chega realmente em regimes quase estacionário, é que você tem, né, esse ganho gigante, certo? O sistema precisa dessa auto-realimentação para produzir o ganho gigante, né? E isso apresenta, então, uma característica, né, possui uma espécie de limiar, né, e isso acontece, então, a partir de determinadas intensidades dos feixes de bombeio, certo? Então, esse processo aqui, na verdade, é um processo misto, né, que envolve o acoplamento, né, via mistura de 4 ondas de diferentes modos. Né? Bom, mas o que é interessante, que foi como último resultado, né, desse sistema, é que isso nos permitiu, né, demonstrar uma memória, né, também para armazenar momento angular orbital da luz, e é uma memória realmente peculiar, no seguinte sentido, de que devido a esse acoplamento, certo? No processo de leitura, né, a informação que ficou armazenada, certo? Ela, no momento que você inicia a leitura, né, pelo mesmo mecanismo de acoplamento entre os vários modos, essa informação pode ser amplificada. Certo? Então, é uma memória que armazena e que, ao mesmo tempo, né, permite uma amplificação do sinal armazenado. Evidentemente, né, antes que alguém pergunte, isso não pode ser uma memória quântica, né, porque a gente não pode, né, duplicar um estado quântico. Né, mas, sem dúvida, é uma situação interessante que permite, né, você ter esse tipo de controle. Principalmente, por exemplo, em comunicações óticas a longa distância, certo? Você precisa de estágios de amplificação do teu sinal. Né? E essa configuração aqui permite, né, você armazenar a informação e, né, durante o processo de leitura, você poder amplificar a informação armazenada. Né? E nós demonstramos isso para a luz com o momento angular orbital, certo? Então, está aqui, né, ou seja, aqui, por exemplo, aqui é o sinal incidente, né, e aqui a sua carga topológica, e aqui é o sinal, né, recuperado após o armazenamento. E, claramente, você vê aqui que o modo, né, espacial, né, não é perdido, né, ele é preservado durante o processo de amplificação, conforme essa figura aqui indica. Bom, só para concluir, né, acho que eu me estendi demais, desculpe aí pelo atraso, mas, então, nós revisitamos aqui, né, os princípios básicos de armazenamento de luz, né, em sistemas atômicos, e demonstramos, em particular, o armazenamento e a manipulação, né, de momento angular orbital da luz, usando não linearidades de ordem superior. Né. Demonstramos também novos tipos de memórias que envolvem ressonâncias, né, tipo de população e ressonâncias de recuo. Observamos, né, ressonâncias subharmônicas, né, ramas subharmônicas, usando, né, os níveis vibracionais de átomos confinados em rede óticas, né, e, por último, demonstramos, então, uma memória, né, que tem essa particularidade de poder amplificar, né, a informação durante o processo de leitura. E só para concluir, né, nós estamos atualmente investigando, né, em detalhes, na verdade, tentando
né, examinar possíveis correlações quânticas entre esses 4 modos, né, que são gerados nessa configuração. Com isso, eu agradeço, né, a atenção de vocês. Muito obrigado, Tabosa. Então, está aberto para perguntas. Tabosa, eu estava curioso sobre o papel das interações entre átomos, porque você mencionou que estava em densidade óptica relativamente baixa. Sim. Eu posso... Pode falar. Não, ok, a minha dúvida é se você pode ganhar, como dizer, outros graus de liberdade através da interação entre átomos, se tem uma coisa especial aqui, ou não sei se no contexto desses átomos, como momento, quando você bota momento angular, eu estou curioso saber se na interação dipolo-dipolo tem coisas especiais quando você joga feixe de luz como momento angular. Nós, na verdade, a gente despreza completamente esse tipo de efeito no nosso sistema, até porque as densidades não são tão altas, né? Mas eu sei dos sistemas que vocês trabalham e que a interação pode, né, levar a interações, efeitos coletivos, né? Mas no nosso caso, a gente não considera esse tipo de interação. Tabosa. Sim? Comentário meio pergunta, acho que mais comentário, na verdade. Nessa linha, é o seguinte, eu estou estudando exatamente isso. Eu trabalho bastante tempo com essa IP também. Está dando um retorno aí. Acho que precisa desligar o seu microfone, porque eu estou sem fone aqui. Tem alguém com o microfone ligado? Eu desligar o meu? Aí depois eu terminar, você desliga ele. Tá. Acho que você o seu microfone está meio... Acho que o meu microfone também não está muito bom também, né? Então... Está ouvindo bem agora? Tá dando... pode falar, Celso, dá para entender. Tá. Então, Tabosa, eu tenho estudado isso, estou fazendo um trabalho junto com... Até olhei aqui para ver se estavam eles aqui, mas não estão, né? O Carlos nem o Murilo, né? Que são quem está fazendo as contas de fato, né? Porque assim, eu vi que você usou uma profundidade ótima nos seus experimentos ali da ordem de 3. Tá? Para memória quântica, para computação quântica especificamente, você precisa ter uma fidelidade muito alta. Tá? Porque como você tem um processo que você fica repetindo operações lógicas, então se você no algoritmo inteiro realizar a memória, armazena, recupera esse processo várias vezes no algoritmo, que é o que você tem que fazer de fato, e quando eu falo várias vezes, falo milhares, dezenas de milhares, ou até milhões de vezes, né? Se você tiver um errinho de frações ali, ou seja, 0,001%, já é um erro às vezes muito grande. Tá? Porque esse erro vai se acumulando e gera um problema danado. Tá? Então, assim, a dificuldade desses computadores quânticos hoje, no fundo, é isso, é ter uma fidelidade por operação suficientemente grande, mais próxima de um de fato, para que você possa realmente fazer muitas operações e executar um algoritmo inteiro, né? E essa é a dificuldade. E por isso que eu fiquei interessado em estudar isso, porque tem um pessoal que andou mostrando algumas memórias quânticas mais eficientes em vapores atômicos, mas é memória quântica mesmo, é estado da luz quântico. Tá? E aí precisavam para ter memórias da ordem de 90%, 98% de eficiência, lá, de fidelidade,
precisava de uma profundidade da ordem não de 3, igual você tem aí, mas da ordem de 800. Tá? E aí eu fico me questionando, com uma profundidade da ordem de 800, você precisa ter uma densidade, pensando no tamanho infinito de amostras, você vai precisar de uma densidade muito alta, né? E aí efeitos de interação começam a ser relevantes. E aí que a gente começou a estudar esse assunto, né? E aí, levando em conta a interação, aí dá problema. Aí a gente mostra que a fidelidade da memória, você não consegue mais ter uma memória eficiente, simplesmente porque a interação entre os átomos mata tudo. Tá? Não chega a matar tudo, na verdade. Mata uma boa parte, mas aí compromete totalmente a memória quântica, né? Para a computação quântica. Sim. Não, é verdade, Celso, é verdade. Primeiro, né, observe, todos esses experimentos que eu descrevi para vocês, eles não, na verdade, eles não são memórias, eu não estou armazenando estados quânticos da luz, certo? Todo esse sistema permite, né, ou seja, uma descrição semiclássica, né? Mas o que a gente está tentando fazer agora, principalmente nessa última configuração experimental que eu mostrei, é exatamente tentando verificar, né, medindo, né, a possíveis correlação entre esses módulos aí. Não, legal. Obrigado, Tabosa. Eu vou ter que sair agora. Até peço desculpa não poder ficar mais aí. Mas obrigado pela palestra, Tabosa. Obrigado a você. Foi um prazer. Todo meu. Prazer te rever e rever seus trabalhos aí. Tá bom? Obrigado, Celso. Okay. Outras perguntas? Talvez só uma última pergunta. No caso, quando você faz pensa na memória, fazendo coerência não com o estado interno, com o externo, como você apresentou, né, Tabosa? Sim. Assim, o quão útil... Eu sei que não é a ideia, por enquanto, não é ser uma memória quântica, vocês estão investigando isso agora, mas o quanto você perde de informação pelo fato de a coerência agora estar distribuída em todas essas famílias de casos possíveis. Isso diminui muito a aplicabilidade, por exemplo, de criar a memória via esses... Veja, eu não sei exatamente responder precisamente a sua pergunta, mas, primeiro, nessas memórias, uma das vantagens, né, que uma memória usando graus de liberdade externos pode ter, por exemplo, elas deixam de ser sensíveis, né, a campos externos, certo? Né, elas são muito mais robustas com relação a campos, né, magnéticos e campos elétricos espúrios. Né, porque ela não envolve diretamente, né, coerências envolvendo subníveis magnéticos, subníveis ímãs. Né? Então, essa é uma vantagem. Mas é verdade que, em particular, essa memória associada à ressonância RI, né, ela eu acho que é uma memória estritamente clássica, né? E ela realmente né, está associada apenas aos graus de liberdade externos. Ou seja, se a luz emitida na leitura, né, contém a informação de fase e alguma parte da amplitude do feixe incidente, é o suficiente, né, para ser uma memória boa, mesmo que tenha distribuído em tantos casos, né? Exatamente. O que a gente está dizendo é isso aí, é que você consegue guardar, né, alguma informação usando esses graus de liberdade externos. Perfeito. Obrigado.